Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E esse é mais um vídeo aqui para o nosso canal do Renda em FI. Nesse vídeo eu quero mostrar um pouco para vocês a respeito de juros compostos. Na internet tem inúmeros sites, inúmeras planilhas para você estar fazendo esse cálculo. Eu acho bem legal da gente estar utilizando para fazer cálculos daquilo que a gente espera no futuro, aonde a gente está querendo chegar. Eu acho que é bem legal e a gente ia se atualizando também. Vai passando o tempo, talvez daqui 6 meses a realidade vai ser outra. Não vai ser como hoje, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então é bom a gente sempre estar fazendo o acompanhamento assim, dessa calculadora de juros compostos. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando mais na prática para vocês aqui um exemplo de calculadora de juros compostos. E a gente vai estar estudando um pouco mais sobre isso. Tudo bem? Então, bora para o vídeo. Bom, pessoal, eu vou estar usando nesse vídeo esse site, tá? Vocês estão vendo aí. Vou estar utilizando a calculadora de juros compostos que eles têm aqui, porque é uma calculadora bastante simples. Eu acho que é fácil de se entender, acho que vai ser fácil de todo mundo entender que estiver assistindo esse vídeo. Mas na internet tem inúmeros sites, inúmeras planilhas para você baixar também, para você estar trabalhando no Excel, por exemplo. E tem esses que são dos sites, então você não precisa baixar nada, você consegue calcular na própria web. Então, vamos começar alguma coisa aqui. Então, é uma calculadora de juros compostos. O que seria juros compostos? Porque tem juros simples e juros compostos. O juro simples é o juro básico, né? Se você tem um valor, coloca um juro sobre ele e chega em algum valor. O juro composto, ele é o juros sobre juros. Então, você tem um valor X, entrou um juro sobre ele, então o valor fica maior. E a partir o próximo juros será em cima desse valor com os juros anterior, não é em cima do valor inicial. Isso são os juros compostos. Então é os juros sobre o valor anterior já com o novo juros. Então vamos dar uma avaliada aqui, vamos colocar alguns cálculos aqui para a gente estar vendo mais na prática para vocês estarem entendendo melhor. Então aqui a gente tem valor inicial, veja que ele já dá uma dica aqui do que a gente tem que fazer. A quantidade inicial em dinheiro ou capital inicial. Geralmente um empréstimo, dívida ou investimento. Assim, eu imagino assim, esse valor inicial é um dinheiro que você talvez tenha aí guardado, sei lá, em algum local, ou está na sua casa aí, falou, agora abriu a sua mente nesse momento para você fazer investimento, falou, não, esse é o meu capital inicial, é o meu valor inicial. Então vamos supor que você tenha aí guardado, seja em poupança, na sua casa, o que seja, ou algum investimento que vai vencer nos próximos dias, por exemplo, e você vai estar pegando esse dinheiro. Então vamos colocar que o seu valor inicial aí seja R$1.000, tá bom? E agora vamos para o valor mensal. O que seria lá? A quantidade em dinheiro ou capital que será adicionado ou somado mês a mês. O que é isso? É aquele dinheiro que você consegue guardar mensalmente. No fim do mês me sobra R$100. E eu sempre vou colocar R$100 por mês. No fim do mês me sobra 300, no fim do mês me sobra 500. Cada pessoa tem a sua realidade. Então a gente vai fazer vários cálculos aqui para a gente tentar se enquadrar um pouco aí na realidade de várias pessoas. Não ficar só em uma pessoa. Vamos começar dos mais baixos aí para os mais altos. Então a gente consegue guardar R$100 por mês. Então a gente tem o capital inicial de R$1.000 e vamos colocar R$100 por mês. Taxa de juros. Valor em porcentagem que incidirá sobre o capital no período aplicado, que pode ser uma taxa mensal ou anual. Qual que é a taxa de juros que esse investimento vai render para a gente, vai trazer para a gente de rendimento? Aqui tem inúmeros casos, né? Por exemplo, a gente falando aqui dos fundos imobiliários, tem fundos aí que pagam 5, 6, 7, 8, 9, 10% ao ano. E até mais do que isso. Então, assim, de uma média, vamos colocar uma média daqueles fundos que a gente já veio estudando, tá? Dos vídeos anteriores. Inclusive, se você é novo no canal, peço que você se inscreva. Acompanhe os nossos vídeos anteriores, tem bastante vídeo de análise de fundos imobiliários na prática, entendendo os fundos imobiliários, cálculos e tudo mais. Tem vários vídeos já aqui no nosso portfólio.
Eu peço que você dê uma olhada para você se inteirar mais do assunto. Então, e aqui durante o vídeo eu vou estar colocando vários cards também para vocês estarem guardando outros vídeos aí para depois. Mas voltando, então uma média de juros aí anual, eu acho que dá para a gente colocar aí entre 8% e 10%. Se você fizer uma boa análise e comprar bons fundos imobiliários, como foi o caso dos fundos, por exemplo, que a gente fez análise anteriormente. Vamos jogar 8% aqui, anual. E aí tem a opção de você colocar mensal também, mas vamos manter o anual, então 8% ao ano. O período, né? Período de tempo do investimento ou dívida, que pode ser mensal ou anual. Por quanto tempo a gente vai fazer esse investimento para a gente pelo menos ter uma base de quanto vai estar esse valor lá na frente? Porque geralmente as pessoas que investem em fundos imobiliários não têm a pretensão, por exemplo, tão assim, curto prazo ou médio, de vender e pegar esse dinheiro para usar em outra coisa. Geralmente, né? Geralmente quem investe em fundos imobiliários quer ter uma renda, né, mensal, então provavelmente ele só vai acrescentando dinheiro, ele não vai retirar esse dinheiro. Mas aqui vai servir para a gente calcular quanto teria em tal data. Não necessariamente você vai retirar esse dinheiro. Então, vamos colocar aqui, ó, que a gente vai fazer isso daí por 5 anos. Então aqui já está anos, também tem a opção de meses. E vamos calcular. Então, recapitulando. Capital inicial ali, valor inicial que a gente vai aportar, R$1.000. Mensalmente, R$100, a uma taxa de juros de 8% ao ano, que logicamente em fundos imobiliários tem uma variação, mas a gente está colocando uma média, tá? E por um período de 5 anos, como vai ficar isso daí? Então a gente vai ter investido, o que vai ter saído do nosso bolso? R$7.000. Aí o que teria vindo, teria retornado para a gente de juros, na forma de juros? R$1.763,79. Então no total a gente teria R$8.763,79. Então a gente vê, tá, a gente está colocando valores baixos e tudo mais, mas a gente já teria pego aqui quase R$1.800 de juros, tá, durante todo esse período. E assim, um ponto bastante interessante que deve ser analisado, quanto maior esse período, tá, quanto maior o período e o valor mensal aqui que você conseguir, né, mais os juros vão trabalhar para você. Isso daqui funciona muito, essa parte de juros aqui, ó, funciona muito na questão de período e valor mensal, os aportes. E agora a gente vai começar a fazer algumas mudanças aqui para a gente ver melhor como que fica aqui com outros valores. Vamos lá, vamos manter esses 1.000, tá? A gente tem 1.000 inicial. E agora a gente está conseguindo aqui, ó, R$300 de aporte mensal. Vamos manter essa taxa e vamos colocar aqui, ó, 10 anos agora. Como que a gente ficaria em 10 anos? Então, a gente teria investido, tá? O que saiu do nosso bolso ali para estar colocando no investimento? R$37.000. E agora os juros, veja só, teriam retornado para a gente R$19.196. É um valor já expressivo, tá? Bastante juros, ou seja, a gente conseguiu aumentar o aporte e aumentou o período, ou seja, jogou mais longo prazo nele, mais retorno ele está dando para a gente. Aqui tem uma explicação e tal. Então você vê que quanto maior o período, maior o aporte, melhor fica a situação. Vamos colocar agora aqui, ó. Agora pensando assim no longo prazo, né? Sei lá. A minha pretensão é de aposentar daqui 15 anos, por exemplo, tá? Eu vou manter essa taxa de juros, porque a gente também não pode ser extremamente agressivo, porque talvez... eu vou colocar aqui que eu consigo 12% ao ano, porque eu consigo mesmo, sei lá. Ano a ano a situação muda, entra crise, sai crise e tudo mais, e talvez você acabe um dia fazendo algum investimento errado. Então não dá para você contar que tudo vai ser perfeito durante esse período. Vamos manter os 8 aqui. Valor inicial aí continua 1.000, e é só que a gente consegue tá guardando R$500 mensalmente. Veja só que nesse caso, inicial de 1.000, mensal de 500, taxa de 8,
e durante 15 anos, os juros está se aproximando bastante do total investido. O que isso quer dizer? Praticamente os juros está te devolvendo o valor investido e aí a partir daí é só lucro, né? Você investiu 91 no caso aqui, te retornou em forma de juros 80 mil. Você vê que ele já está se aproximando do capital aqui que foi investido. E aqui o total de 171. Quando esses dois valores aqui ficarem na mesma, o investimento tá pago. Você investiu uma quantia X, o investimento te retornou X, então você já recuperou o dinheiro que você investiu, e a partir daí é só alegria, né? Esse é o ponto que o investidor com certeza quer, que todo investidor busca, que é o ponto ali de que está tudo pago. Não teve um dinheiro que ainda não te retornou. Vamos agora mudar um pouquinho. Vamos manter os 15 aqui, como se fosse, sei lá, uma aposentadoria que seja. Mas aí a gente tinha, sei lá, um terreno aqui, ou a gente vendeu um carro e a gente quer investir o valor desse carro, então de inicial. Vamos jogar aqui, ó. Seja se fosse um carro de 50 mil ou um terreno de 50 mil, alguma coisa que você arrumou esses 50 mil reais para estar investindo de inicial. E aqui vamos manter esse 500 para a gente ver como é que ele vai ficar aqui. Então, vamos supor que a gente vendeu um carro para fazer um investimento, ou é um dinheiro que a gente tinha parado em algum lugar. Vamos jogar valor inicial de 50 mil reais. Vamos colocar aportes de 500 reais, é o que sobra para você aí do fim do mês. E é o que você vai investir mensalmente. Taxa de juros de 8% ao ano, durante 15 anos, sei lá, pensando aí num longo prazo mesmo aí para algum objetivo. Então a gente teria investido 140 mil reais, ou seja, o que está dentro desses 140 mil reais? Os 50 mil reais que foi o inicial que você investiu, mais todos os meses desses 15 anos de 500 reais. Vai totalizar os 140 mil reais. Agora, veja o que eu tinha dito. Os juros retornados aqui seriam os 187 mil reais. Veja só que agora já aconteceu aquilo que eu disse para vocês. O investimento se pagou. Você colocou 140 mil reais, pegou de volta 187 mil reais. E aqui a gente tem o total de 327 mil reais. Ou seja, a partir dos 140 mil aqui de retorno, dentro aqui dos juros, é só alegria, é só dinheiro que entrou, é só dinheiro pós-pagamento, aí, vamos dizer assim. O seu investimento já se pagou e agora é só grana que está entrando mesmo, que é o objetivo de todo mundo. E aí, aqui, o que eu quero deixar para vocês? Façam bastante esse exercício, coloquem a realidade suas. Eu não tenho esse valor para dar inicial, eu não tenho valor nenhum inicial, eu só vou começar com os aportes. Tá ótimo, você pode estar fazendo. Você coloca 0 aqui de valor inicial e aí você coloca o valor mensal que você vai estar conseguindo aportar. Então, cada pessoa tem que fazer na sua realidade. Aqui eu mostrei vários tipos de realidade para vocês. Eu acredito que alguns de vocês tenham se enquadrado em alguma dessas aqui. Mas eu quero que vocês façam esse exercício. Peguem esse site, peguem outro site, baixem planilhas, deem uma procurada na internet, porque tem muito material desse tipo. E façam os cálculos na realidade de vocês. Coloquem o valor inicial que vocês conseguem colocar. Coloquem o valor mensal que vocês conseguem aportar. Sejam realistas, tá, na taxa de juros. Não vamos colocar coisa exorbitante aqui que talvez a gente não consiga pegar de retorno no futuro. E o período aqui de tempo que você quer saber quanto você vai ter de dinheiro nesse período. Não necessariamente você vai vender, mas quanto que você vai ter daqui 10 anos, daqui 5 anos, por exemplo. Então façam esse exercício. Eu acho que é muito importante para a gente saber onde a gente está, onde a gente está querendo ir, quais são as metas, os objetivos, né, que a gente está nos investimentos. Então eu acho que é um tipo de cálculo que é muito importante para todo investidor estar fazendo. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha clareado a mente de vocês com relação a juros compostos, com relação a objetivos, tá? Com metas. E eu acho que é muito importante a gente sempre trabalhar com metas e metas que são possíveis de alcançar. Elas têm que ser, tá? Metas não tão fáceis de se fazer, porque elas têm que ser desafiadoras. Eu acho que uma meta tem que ser desafiadora, porém alcançável. Então, trabalhem dessa forma. Se a meta suas é 1 milhão, é uma meta bastante difícil, é uma meta alta, né?
por que não a gente faça várias metas de 50 mil ou várias metas de 100 mil reais antes disso? E aí, a hora que a gente vê, a gente está se aproximando desse valor. Vamos colocar metas mais alcançáveis inicialmente, para depois a gente ficar mais desafiador no negócio, tá bom? Então, se esse vídeo foi legal para vocês, clareou, trouxe um bom conteúdo, se eu conseguir trazer um bom conteúdo para vocês, eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos que gostam de investir em fundos imobiliários, têm interesse, ainda não investem, mas estão querendo entrar nesse mundo, estão querendo aprender mais sobre renda variável ou outro tipo de investimento. Peço que vocês compartilhem com eles então, que vocês se inscrevam, e quem está assistindo e não é inscrito do canal, peço que se inscreva, ative o sininho para estar recebendo as notificações. A gente envia 2 vídeos aí semanalmente, com muito conteúdo interessante para vocês estarem aprendendo mais sobre fundos imobiliários. Se vocês têm alguma dúvida, querem saber mais sobre outros fundos imobiliários especificamente, outro material, outro tipo de investimento também, coloquem nos comentários que eu vou estar vendo depois, e aí eu consigo trazer um material específico para vocês, daquilo que vocês estão com mais interesse, tudo bem? Então, um forte abraço, façam esse exercício, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.